Mercenários, assassinos, heróis fracassados, pessoas apáticas sem muito propósito, nenhum deles um vilão irredimível, mas nenhum deles se esforçando para melhorar, vivendo como se tudo que eles são fosse o que a vida fez deles. Thunderbolts pega esse elenco de vilões e anti-heróis e, jogando eles contra o vazio das próprias almas, oferece uma chance de renascimento. Aqui a gente acompanha a Yelena, a nova Viúva Negra, a Fantasma e o Agente Americano. Esses três agora estão atuando como assassinos solitários, a mando da Valentina de Fontaine, e eles são colocados numa situação que requer uma aliança temporária. Aliança essa que o tempo todo parece estar por um fio. Todos eles estão prontos para se matarem, mas surpreendentemente essa aliança se sustenta e evolui conforme a gente vê o senso de companheirismo e de empatia deles se aflorando. O grande centro de toda essa história é o Bob. É um rapaz aparentemente gentil, mas com um passado difícil que causou nele uma série de problemas psicológicos. Justamente por essas questões, ele aceita passar por uma série de experimentos que podem, entre aspas, o tornar melhor. Esses experimentos são bem-sucedidos e o Bob se torna o ser mais poderoso da Terra. E aí entra a questão: um deus tão humano assim não pode acabar se tornando um demônio? Apesar dessa minha questão, o verdadeiro demônio aqui na história é muito mais o que reside não só dentro do Bob, mas dentro de todos os personagens ali. Traumas acumulados, a sensação de estar sozinho num mundo cruel em que ou você se torna mais cruel ainda ou você é esmagado, um mar de culpas e arrependimentos pelas ações tomadas e também pelas não tomadas, em que você começa a se afogar e não sabe se está nadando para a superfície ou profundo. Um vácuo que domina o coração e te faz pensar, talvez nada importe, muito menos eu. O filme aqui é muito criativo em colocar esses personagens cujas habilidades no geral se resumem à experiência em combate e força e agilidade sobre-humanas para enfrentar alguém que, na melhor das hipóteses, é um Superman com uma gama de poder ainda mais variada e, na pior das hipóteses, é uma escuridão interminável que engole tudo que vê pela frente. E se o grande vilão do filme é essa escuridão que está dentro de todo mundo, que instiga em direção à apatia, ao isolamento, à culpa e aos arrependimentos que paralisam, o único jeito de vencer é se importar. Permitir que a empatia, a união, a confiança e o desejo de se tornar alguém melhor, tanto para si quanto para as pessoas ao redor, dê espaço a alguma forma de luz. Esse é um dos vilões mais assustadores que a Marvel colocou num filme em um bom tempo. Primeiro, porque ele existe de verdade. Segundo, porque ele é um vilão que não pode ser morto. Ele sempre vai estar lá à espreita. Mas ele não precisa ser enfrentado sozinho e, parando para pensar bem, ele aparenta ser muito mais forte do que ele realmente é. Eu escrevi o textinho desse vídeo logo depois de assistir Thunderbolts no cinema. É o filme novo da Marvel, dirigido pelo Jake Schreier e escrito por Eric Pearson e Joanna Kahlo. E pelo menos até agora, no calor do momento ainda, eu acho que eu posso dizer que esse já virou um dos meus filmes favoritos do MCU. Tem um bom tempo já que as produções da Marvel, num geral, parecem ser só uma bateção de boneco, sem muito motivo para existir além da necessidade de continuar esse universo. Mas, vez ou outra, surge uma produção que nem essa, que traz algum encanto e que parece ter sido feita com algum propósito. Aqui os atores mandam todos muito bem, com destaque para o Lewis Pullman no papel de Sentinela e para Florence Pugh no papel de Yelena, ou Viúva Negra. Eles são definitivamente o coração do filme. Além desses personagens que eu já citei, a gente tem também o retorno do Guardião Vermelho. Ele serve mais como alívio cômico, mas ele também traz um pouco de emoção pro filme. E o Bucky, que pra mim, pela primeira vez, desde que deixou de ser vilão, não pareceu deslocado numa produção da Marvel. De forma geral, eu acho que eles conseguiram fazer um bom trabalho em pegar esses personagens que estavam meio largados pra cá ou pra lá e dar um novo propósito pra eles, fazer uma adaptação que deixe eles mais carismáticos e mais interessantes.
E além disso, eles introduzem o Sentinela, um personagem novo, de uma maneira bem interessante. Você aprende o que você tem que aprender sobre o personagem nesse filme. Ele não tá exatamente igual aos quadrinhos, se eu não me engano, mas é uma adaptação que funciona. Ela faz sentido no contexto do filme e desse universo. A filmagem e o visual pra mim estão bem bacanas. Há tempos eu não lembro de gostar tanto das cenas de ação de um filme da Marvel, e o CGI e o resto do visual num completo, considerando cores, considerando iluminação, que há um bom tempo já é bastante criticado nas produções da Marvel, aqui pra mim se sustenta muito bem. Não teve nada que me incomodou. Eu acho que vale destacar também a trilha sonora, que é feita pela banda Som Lux. Eu não conhecia até então essa banda, e eu gostei tanto que enquanto eu estava escrevendo o textinho desse vídeo, eu estava ouvindo a trilha do filme. Ela tem faixas que servem muito bem para as partes de ação e espionagem da trama, mas o destaque para mim são as que trazem a carga emocional, que é tão importante o filme inteiro. E eu amo as partes que parecem trazer um toquezinho de Where's My Mind do Pixies. Bom, concluindo, Thunderbolts pega esse grupo de criminosos meio babacas e dá pra eles um novo propósito numa história muito bonita de redenção e reinvenção. Talvez esse filme marque uma nova era pro MCU, talvez seja só mais um ponto fora da curva, assim como vários outros que a gente viu ao longo dos anos. Mas de qualquer forma, eu diria que vale muito a pena ir conferir. É um dos filmes de herói mais legais que eu vi nos últimos tempos.